Imagine um anjo tão poderoso e silencioso que sua história foi ocultada pelas sombras do tempo. Um guardião esquecido, cuja coragem mudou para sempre o destino do céu, mas cujo nome nunca foi lembrado. Você conhece a batalha épica de Lúcifer, mas nunca ouviu sobre o sacrifício do anjo que enfrentou as trevas em silêncio. Prepare-se para descobrir o segredo que os céus guardaram. A verdadeira batalha entre a luz e a escuridão, e o herói que lutou nas sombras. Quem era o anjo que desafiou Lúcifer e salvou o céu? A resposta vai mudar tudo o que você pensava saber. Não perca! Em um tempo imemorial, antes de qualquer memória humana, o universo vibrava com o brilho da criação. As estrelas recém-nascidas cintilavam no vasto firmamento, e o reino celestial resplandecia com a harmonia divina que emanava do trono de Deus. Nesse cenário perfeito, os anjos, criados de pura luz, desempenhavam seus papéis como guardiões, mensageiros e guerreiros da ordem celestial. Entre esses seres magníficos, Miguel e Gabriel eram amplamente reconhecidos por suas grandes responsabilidades. Miguel como comandante das hostes celestiais e Gabriel como mensageiro das palavras divinas. Porém, havia outro anjo, oculto nas sombras das histórias sagradas, que desempenhava um papel vital nas batalhas invisíveis que moldaram o destino do céu e da terra. Enquanto Lúcifer, o anjo mais brilhante e carismático, liderava os cânticos de adoração, iluminando os céus com sua majestosa presença, o anjo oculto observava silenciosamente. Ele era discreto, sempre presente, mas nunca buscava destaque. Dotado de uma força inabalável e de um coração puro, ele via o que outros não conseguiam perceber. Uma mudança sutil no olhar de Lúcifer, uma fagulha de orgulho que crescia lentamente, ameaçando incendiar o céu. A ascensão de Lúcifer, de um servo humilde a um ser vaidoso e ambicioso, era um prelúdio silencioso para um conflito que transformaria o céu para sempre. O anjo oculto sentia esses primeiros tremores da revolta, como sussurros traiçoeiros que anunciavam um grande desastre. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva! Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Livro do profeta Isaías, capítulo 14. A missão do anjo oculto era solitária e desafiadora, exigindo não apenas força física, mas uma fé e coragem inabaláveis. Ele não enfrentava apenas os anjos caídos, mas também as próprias dúvidas que assombravam seu coração. Cada batalha travada era um lembrete doloroso de que ele estava lutando contra antigos companheiros, anjos que ele havia conhecido desde o início dos tempos e que agora estavam corrompidos pela rebelião de Lúcifer. Ele via neles não apenas inimigos, mas irmãos desviados, arrastados pela ilusão de um futuro promissor que Lúcifer lhes havia prometido. A cada golpe de sua espada, o anjo oculto reafirmava seu compromisso com o plano divino, um juramento silencioso de proteger a luz a qualquer custo. Em meio à fúria da batalha, enquanto o céu tremia com o som das espadas e os gritos dos anjos ressoavam como trovões, o anjo oculto permaneceu firme. Sua presença era como uma âncora em meio à tempestade, um farol de esperança que se recusava a ser apagado pelas trevas. Ele lutava com uma força que ia além do físico, era movido por sua fé, sua devoção inabalável e um amor profundo pelo Criador. Ele entendia que a verdadeira batalha não estava nas armas ou nos golpes trocados, mas na luta constante para manter viva a luz da fé e da justiça em um mundo ameaçado pela escuridão. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Evangelho de Lucas, capítulo 21. À medida que a batalha atingia seu clímax, o caos parecia inevitável. O céu estava à beira do colapso, e a escuridão de Lúcifer ameaçava consumir tudo. Foi nesse momento crítico que o anjo oculto fez o sacrifício que ninguém esperava. Com coragem silenciosa e uma fé que desafiava todas as probabilidades, ele canalizou toda a luz e o poder que restavam em seu ser, preparando-se para um golpe final que definiria o destino do céu. Em um ato de bravura sem igual, ele desferiu um golpe devastador que lançou Lúcifer e seus seguidores para fora dos portões celestiais, banindo-os para as profundezas onde sua escuridão não poderia mais ameaçar a ordem do universo. Embora a batalha estivesse vencida, o custo foi alto. O anjo oculto, exausto e ferido, retirou-se silenciosamente para as sombras. Suas asas estavam rasgadas e sua luz enfraquecida, mas sua determinação inquebrável havia salvado o céu de uma destruição iminente. Ele não buscou aplausos ou honrarias.
Sua recompensa estava na certeza de que havia feito o necessário para proteger o reino celestial. O anjo oculto era um herói silencioso, um guardião cujo nome se perdeu nas crônicas do céu, mas cujo impacto continuou a reverberar como um farol eterno de resistência divina. Mas eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Livro do Apocalipse, capítulo 12. Mesmo após seu grande sacrifício, o anjo oculto não foi lembrado nas gloriosas crônicas dos céus. Ele não buscava reconhecimento. Sua missão era proteger a ordem divina e garantir que a luz nunca fosse apagada pelas trevas. Ele se retirou para as sombras, mas sua presença continuou a ser sentida em todos os cantos do céu. Ele se tornou um símbolo de resistência silenciosa, da luta incessante daqueles que protegem sem serem vistos e que servem sem buscar glória. Seu legado não é encontrado em canções de louvor, mas no brilho discreto da luz que nunca se apaga, mesmo nos momentos mais sombrios. A história do anjo oculto é uma inspiração eterna para todos aqueles que enfrentam suas próprias batalhas internas. Ele nos ensina que a verdadeira força não está na busca pela glória, mas na coragem de lutar pelo que é certo, mesmo quando ninguém está olhando. Ele representa todos aqueles que, em suas vidas silenciosas, continuam a proteger a luz, muitas vezes sem serem notados. Sua luta é um reflexo da batalha eterna que cada ser enfrenta entre a luz e a escuridão, entre a fé e a dúvida. Ele nos lembra que, independentemente das adversidades, a luz da esperança nunca pode ser completamente apagada. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Carta aos Hebreus, capítulo 13. A história do anjo oculto não é apenas sobre uma batalha celestial, é uma metáfora poderosa para as lutas que todos nós enfrentamos diariamente. Assim como o anjo lutou nas sombras para proteger o céu, muitos de nós travamos batalhas internas silenciosas, enfrentando nossas próprias sombras, dúvidas e medos. Ele nos mostra que o verdadeiro heroísmo muitas vezes acontece longe dos olhos do mundo, nos momentos em que decidimos agir com integridade e coragem, mesmo quando ninguém está assistindo. Suas ações são um lembrete de que nossos atos de bondade, fé e sacrifício podem ter um impacto que vai muito além do que podemos imaginar. O anjo oculto representa a força invisível que existe em cada um de nós. Ele nos ensina que, mesmo que nossas lutas sejam invisíveis para os outros, elas são valiosas e essenciais. Cada escolha que fazemos para resistir ao mal, cada momento em que escolhemos a luz sobre as trevas, é um reflexo da batalha que ele travou contra Lúcifer. Assim como o anjo, podemos nos sentir solitários em nossas batalhas, mas nunca estamos verdadeiramente sozinhos. Sua história nos encoraja a continuar, a lutar e a manter viva a chama da esperança, sabendo que nossos esforços têm um propósito maior. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Livro do profeta Isaías, capítulo 41. Mesmo que o anjo oculto tenha desaparecido dos relatos celestiais, sua vitória não se perdeu no tempo. Ele se tornou um farol de resistência para todos os seres, um exemplo eterno de que a verdadeira força não se manifesta apenas nas grandes vitórias celebradas publicamente, mas nos pequenos sacrifícios feitos em silêncio. Ele é a voz que sussurra coragem nos momentos de medo, a presença invisível que ampara os corações cansados, e a chama que insiste em brilhar, mesmo quando as trevas parecem predominantes. Sua batalha contra Lúcifer e a escuridão não terminou com a expulsão dos anjos caídos. Ela continua nos corações de todos que lutam por um mundo melhor, que enfrentam suas próprias trevas internas, e que buscam manter viva a luz da fé e da esperança. O anjo oculto é um lembrete de que, em cada um de nós, existe o potencial para ser um guardião silencioso, alguém que protege a luz mesmo quando ninguém está olhando. Ele nos ensina que, independentemente de nossas fraquezas ou limitações, cada um de nós tem a capacidade de fazer uma diferença significativa na luta entre o bem e o mal. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5. O legado do anjo oculto transcende o tempo e o espaço, alcançando não apenas os céus, mas também os corações humanos que buscam por esperança em meio às suas próprias tempestades. Ele nos lembra que, em nossa jornada, todos enfrentaremos momentos de escuridão, dúvidas e desafios. No entanto, como o anjo oculto, somos capazes de resistir e manter nossa luz acesa,
mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Sua história não é apenas um conto de guerra celestial, mas um convite a cada um de nós para sermos agentes da luz em um mundo muitas vezes mergulhado nas sombras. O anjo oculto mostra que o verdadeiro heroísmo está na resiliência, na escolha diária de continuar a lutar, mesmo quando o reconhecimento nunca chega. Ele é o símbolo daqueles que se sacrificam sem esperar nada em troca, que fazem o bem sem alarde, e que entendem que sua missão é maior do que qualquer recompensa terrena. Essa luz que ele manteve acesa não é apenas uma metáfora espiritual. Ela é uma promessa de que, enquanto houver quem lute pela luz, a escuridão nunca prevalecerá. E a luz brilha nas trevas, mas as trevas não prevaleceram contra ela. Evangelho de João, capítulo 1. O impacto do anjo oculto não se limita ao céu, ele reverbera em nossas vidas, servindo de inspiração para enfrentar as batalhas diárias que todos nós encontramos. Ele nos desafia a olhar além das dificuldades, a reconhecer a importância das pequenas vitórias e a entender que a verdadeira força muitas vezes se revela nos momentos mais silenciosos. Assim como ele lutou sem buscar reconhecimento, somos lembrados de que nossas ações mais valiosas são aquelas que fazemos quando ninguém está olhando, quando escolhemos o amor em vez do ódio, a bondade em vez da indiferença e a coragem em vez do medo. O anjo oculto nos ensina que cada escolha conta, que cada momento de resistência contra o desânimo e a escuridão é uma peça vital na grande batalha pela luz. Ele nos convida a ser corajosos em nossas próprias lutas, a encontrar a força para continuar mesmo quando nos sentimos invisíveis e incompreendidos. Ele mostra que não precisamos ser lembrados para que nossa vida tenha significado. O que realmente importa é a integridade com que vivemos e a luz que escolhemos compartilhar com o mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Carta aos Romanos, capítulo 12. A história do anjo oculto não termina apenas com uma vitória épica no céu. Ela continua em cada um de nós, a cada vez que escolhemos ser guardiões da luz em nossas próprias vidas. Ele nos chama a agir com integridade, a manter nossa fé firme, e a lutar pelas causas que são justas e verdadeiras, mesmo quando essas batalhas acontecem longe dos olhos do mundo. O anjo oculto é um espelho para nossas próprias jornadas, mostrando que, independentemente de quão pequenas ou grandes sejam nossas lutas, elas importam profundamente no grande esquema das coisas. Essa narrativa nos desafia a enxergar além de nossas limitações e a reconhecer que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, temos o poder de influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. O anjo oculto nos ensina a não desistir, a persistir naquilo que é certo, e a lembrar que a escuridão só prevalece onde a luz se apaga. Seu exemplo nos encoraja a ser uma fonte de luz para aqueles que nos cercam, mesmo quando essa luz parece frágil ou imperceptível. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Efésios capítulo 5. O legado do anjo oculto transcende sua própria existência. Ele nos mostra que, mesmo em meio às maiores batalhas e desafios, há sempre uma escolha: desistir ou persistir. O anjo oculto escolheu lutar, não por glória ou reconhecimento, mas porque acreditava no poder do bem, na luz e na verdade. Seu sacrifício foi uma mensagem de que, não importa quão insuperáveis pareçam as trevas, sempre haverá uma força capaz de iluminar até os cantos mais escuros. Sua história nos lembra de que a verdadeira vitória não reside no triunfo grandioso, mas na persistência em fazer o bem, dia após dia, sem expectativa de reconhecimento. Assim como o anjo oculto, somos desafiados a ser agentes de mudança em um mundo que muitas vezes se debate entre a luz e a escuridão. Ele nos ensina que, independentemente de nossas fraquezas ou limitações, cada um de nós tem a capacidade de fazer uma diferença significativa na luta entre o bem e o mal. O impacto de sua batalha continua a ecoar através dos tempos, inspirando gerações a persistir, a acreditar e a lutar com coragem e fé. Sua história não termina com sua vitória sobre Lúcifer, mas continua através de todos nós que carregamos sua luz em nossas próprias vidas. Que o legado do anjo oculto seja uma força motivadora para cada coração que se sente desanimado, uma lembrança de que, mesmo nas sombras, a luz da esperança nunca deve ser extinta. Ele vive em cada um de nós que se recusa a desistir da bondade, que acredita na justiça e que continua a lutar, mesmo quando as probabilidades parecem impossíveis. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Livro dos Salmos,
Capítulo 27. Gostou dessa história? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões. Não se esqueça de dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Compartilhe o link com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer a verdadeira batalha entre a luz e as trevas. Vamos juntos espalhar essa mensagem poderosa.